E agora uma informação surpreendente. Coutinho parar de jogar futebol. Diniz revelou. E o sonho praticamente acabou no Campeonato Brasileiro. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando nessa sexta-feira com tudo e com todas as informações para você que é vascaíno e, é claro, acabou de desembarcar aqui no canal destinado a você, no canal pronto para te atender, no canal que a gente se encontra diariamente, eu e você aqui todos os dias, 3 vezes por dia, para falar de Vasco, para levar informações pertinentes, opiniões e também debate aqui para o nosso canal. Seja bem-vindo, você está chegando no lugar certo, eu só peço para você deixar o seu like e ali embaixo se inscrever no canal. Confira se você está inscrito, estamos quase batendo a meta dos 100 mil inscritos e você faz muita diferença aqui para o nosso trabalho, beleza? Bom, olha só, hein? Rapaz, o Fernando Diniz revelou Felipe Coutinho parando de jogar futebol e o que aconteceu nesse meio termo. A gente teve também um desabafo do treinador, enfim, vou trazer para vocês tudo na íntegra e você não vai perder nada. E olha só, hein? A rodada foi desastrosa para o Vasco. Apesar de não perder a posição, parece que outra coisa que o Vasco perdeu foi as esperanças. E a gente vai falar bastante sobre isso, porque tem preparação hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa para o jogo contra o Juventude. E olha, pode ser o último jogo, entre aspas, do Meia Nenê em São Januário jogando contra o Vasco. Eu vou trazer para você aqui uma novidade reveladora. Você não vai perder nada, beleza? Bom, lembrando que eu deixo sempre uma dica de ouro para você e vou deixar a dica da Golcase. A Golcase tem os melhores produtos de todos os tempos, não tem como comparar. Capinhas de celular completamente rígidas, perfeitas, durabilidade vitalícia e você tem aí as garrafinhas com seu nome, com o símbolo do Vasco, produtos licenciados e muito mais. Cara, é só você indo lá para conferir. Eu vou fazer o seguinte para facilitar a sua vida. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, beleza? Você corre no primeiro comentário fixado. Você que está querendo dar aquele presente para o seu filho, para sua filha, para sua esposa, para o seu marido, para o seu primo, transformar aquela pessoa em Vasco, corre no link que está no primeiro comentário fixado e aproveite a promoção com o meu nome, o cupom de desconto Lineker. Tá aqui, ó. Você vai comprar mais barato, vai ter um desconto exclusivo para você. Tá mole, né? Tá fácil, né? Corre lá, não perca essa oportunidade. Bom, olha só, vamos ao que interessa. Solta a vinheta. E agora uma informação surpreendente. Coutinho parar de jogar futebol? Diniz revelou. E o sonho no Campeonato Brasileiro praticamente acabou. Você que está chegando aí do outro lado, seja bem-vindo ao canal do Torcedor Vascaíno. Eu peço só para você deixar o seu like, porque agora a gente já vai direto ao assunto. Campeonato Brasileiro. Não vamos perder tempo aqui, porque olha, o Vasco trabalha na manhã dessa sexta-feira no CT Moacir Barbosa, visando, né, o jogo contra o Juventude amanhã às 6 da tarde. Treino que vai definir a equipe, vai esclarecer a mente do técnico Fernando Diniz para tentar se recuperar após 2 derrotas consecutivas no Rio de Janeiro. A primeira em São Januário para o São Paulo e a segunda para o Botafogo no estádio Newton Santos. Agora o Vasco volta a São Januário para encarar o Juventude, que tem ali o Meia Nenê. Quem sabe, com a reforma e ampliação de São Januário, o último encontro de Nenê com a torcida do Vasco no Caldeirão. E olha, vou falar um negócio para você, hein? Informações que chegaram até a mim é que o Nenê tem muito interesse de voltar ao Vasco antes de se aposentar. Uma aposentadoria já programada para a próxima temporada. O Nenê quer vestir a camisa do Vasco novamente para se despedir, né, com grande classe, com, obviamente, a camisa que ele mais ama no futebol, que é a camisa do Vasco. Todos nós sabemos disso. Ninguém precisa aqui fingir que não sabe. Então, já faz o seguinte, eu vou pedir para você ali nos comentários marcar o arroba do Nenê e colocar o seguinte: volta Nenê, que a gente vai trazer, quem sabe a diretoria do Vasco pensa em um jogo no Campeonato Carioca, ou 2 jogos, 3 jogos no Campeonato Carioca ali, deixar o Nenê à vontade aí com a camisa do Gigantesco da Colina, hein? Imagina, seria interessante quando o Nenê se desligou do Vasco. Eu confesso para você que eu sofri pra caramba nesse momento de transição aí da carreira do Nenê. Mas vamos ver o que vai proceder. O Nenê, que joga pelo Juventude, óbvio, vai tentar conquistar os pontos para a equipe gaúcha, porque está
na zona do rebaixamento com apenas 29 pontos, né? O Vasco com 42. Observa o Fluminense abrir 8 pontos ali para o G7, né? O Fluminense venceu o Mirassol no Maracanã por 1-0 e praticamente decretou, né, a sua ida para a Copa Libertadores, mesmo que por uma pré-Libertadores, e dificultou muito o caminho do Vasco para chegar nesse G7. Agora, meus amigos, a briga é G8 no Campeonato Brasileiro. E óbvio, se o Vasco terminar na 8ª colocação, o Corinthians for eliminado na Copa do Brasil, o Vasco pega automaticamente a pré-Libertadores, porque ou o Cruzeiro, que está lá em terceiro, ou o Fluminense, que está em sétimo, ou o Vasco seriam campeões, né, da Copa do Brasil. Então, uma simples eliminação do Corinthians, o Vasco ficando em 8º, a Libertadores está nas mãos do Vasco. Então agora é buscar essa 8ª colocação, brigar ali com o São Paulo, com o Corinthians, que está chegando também com 42 pontos, talvez o Atlético Mineiro, que tem 40, mas está na final da Copa Sul-Americana. Enfim, situações que agora o Vasco vai ter que entender que os jogos são muito importantes para somar pontos. E claro, né, a gente tem esse jogo contra o Juventude e depois a gente vai ter aí dificuldades, né? Jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, depois jogo contra o Bahia em Salvador em seguida. Depois o Vasco retorna para enfrentar o Inter. Mas é uma série difícil de jogos, principalmente fora de casa. Então é vencer o Juventude, se preparar bem hoje para ficar inteiro, né? Para 2 jogos consecutivos longe de São Januário, longe do seu torcedor. Bom, olha só, hein? Vamos para a informação aqui. Cara, eu confesso para você que eu não tinha visto aquele encontro de técnicos lá relacionado à CBF, né? Eu não tinha nenhum detalhe sobre aquele encontro, mas me surpreendeu uma revelação. Coutinho queria parar de jogar futebol e quem detectou isso? Fernando Diniz. Só que o Fernando Diniz tem pouco tempo que chegou no Vasco, o Coutinho já estava há um tempo atrás, então o Coutinho com a camisa do Vasco pensou em abandonar o futebol, pensou em se aposentar, pensou em parar. Bom, olha só, é o que o Fernando Diniz afirma, né? E fala sobre a ajuda que ele prestou, que ele vem prestando ao futebol referente ao ser humano. Desabafou também falando sobre o futebol brasileiro. Cara, enfim, vou fazer o seguinte, olha esse corte que o técnico Fernando Diniz falou sobre vários outros jogadores, mas preste atenção que ele falou em Felipe Coutinho. Minha meta, o que eu persigo a vida inteira é mudar a vida de um John Kennedy, de um Ryan e gente desse tipo, que precisa de ajuda, de um Coutinho, que também precisa de ajuda, porque tem dinheiro e passou por grandes clubes, disputou a Copa do Mundo, mas queria parar de jogar. Agora não quer mais parar de jogar, como foi com o Marcelo, como foi com o Felipe Melo. No fundo, todo mundo precisa de ajuda. Esse meio que a gente vive é um meio extremamente violento e castrador. A gente fica exposto a todo mundo, sabe, acha que sabe o que a gente passa e ninguém quase sabe. Ser treinador e ser jogador aqui no Brasil é uma coisa das mais difíceis. Muito dinheiro, queria parar de jogar, mas agora quer jogar. Será que se o Vasco contratasse outro treinador que não fosse o Fernando Diniz, o Coutinho hoje não estaria mais atuando no futebol brasileiro e com a camisa do Vasco? Bom, aparentemente a situação ali quando tinha Fábio Carille, né, no comando do Vasco, o Coutinho poderia aí estar dando adeus se tivesse um caminho mais prolongado do treinador, né? Aparentemente, nessa fala, o Fernando Diniz é altamente responsável pela vontade do Felipe Coutinho em jogar futebol. Bom, o que o Fernando Diniz também precisa recuperar é essa equipe, né? A gente vai torcer, obviamente, para o bom técnico, na minha opinião, deve continuar na próxima temporada. Eu acho que o time do Vasco tem uma cara e a cara do Diniz não é tudo aquilo, não é aquele filme de terror, ele consegue colocar o time para jogar, quando está conseguindo extrair dessa equipe no momento de janela, de adaptações. Eu acho que até um bom futebol, eu acho que o Fernando Diniz tem que ter um período mais longo no Vasco, a longo prazo, para implementar o seu trabalho. E, claro, implementar toda essa questão psicológica, né? Como aconteceu com o Coutinho, também pode acontecer com outros jogadores que estão ali sofrendo nesse momento de falta de oportunidade, como o Paulinho, enfim, o Leandrinho também que está agora sendo relacionado. Existem várias questões, o Estrela que tem um problema clínico, né? O Fernando Diniz também pode ajudar nesse processo. Enfim, existem N situações e a gente vai torcer para que esse trabalho seja prolongado e dê resultado. Beleza, galera? Agradeço para você, claro, a sua presença, agradeço o seu like e, obviamente, você permanece com a gente aqui porque daqui a pouco eu estou voltando com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.